Bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Intuitiva. Hoje vamos mergulhar num tema profundo, fascinante mesmo, a essência. Afinal, o que é aquilo que nos define, lá no fundo? Um material que nos desafia a olhar para essa nossa natureza fundamental. O que é realmente a essência? Porque é que parece tão vital compreendê-la? E, claro, como é que ela joga com o mundo à nossa volta? Exatamente. É uma exploração muito interessante. Vamos tentar perceber o que significa este núcleo imutável, não é? E como é que o distinguimos daquilo em nós que muda com o tempo, com as experiências e, um ponto-chave, qual é o papel do mundo exterior, das outras pessoas, na forma como essa essência se consegue ou não consegue manifestar-se. É quase uma viagem ao centro de quem somos e também da nossa necessidade de ligação uns aos outros. Ok, então vamos lá tentar desembrulhar isto. Como é que podemos definir essência? A descrição aponta para algo central, a natureza fundamental de uma coisa ou de uma pessoa, Uhum. aquilo que supostamente fica, mesmo que o resto mude ou desapareça. Na filosofia clássica, por exemplo, a busca pela essência era central. O que faz uma cadeira ser uma cadeira, para lá da forma ou do material. Certo. E depois, na espiritualidade, também se procura aquilo que é permanente no ser, para lá do corpo ou da personalidade que mostramos. Há aquela analogia curiosa da química, a essência como a concentração mais pura das características de uma substância. O que parece ligar tudo isto é a ideia de um núcleo que define. O núcleo. Mas que tipo de núcleo? É que é fácil pensar logo em características tipo ser extrovertido ou introvertido. É disso que estamos a falar? Eu acho que nos puxa para algo mais fundo. Não são bem traços de personalidade, que podem mudar, ou gostos, que também mudam, ou até talentos, que se desenvolvem ou não. A ideia de essência aqui parece ser mais sobre a identidade intrínseca. É intrínseca. Sim, a cada qualidade fundamental que define algo na sua base mais funda. É aquilo que continua lá, mesmo por baixo das aparências, dos papéis que fazemos na sociedade ou até das coisas difíceis que nos acontecem. É quase como uma assinatura única de cada ser. Irredutível. Apesar de ser tão fundamental, esta essência não é uma coisa óbvia. Não é como, sei lá, cor dos olhos, que a gente aponta e diz é isto. Sugere que ela se revela de formas muito mais subtis, quase que escapam. Uhum. Fala-se do olhar, do tom de voz, de certos gestos que parecem vir de dentro, da coerência ou da falta dela que sentimos numa pessoa ao longo do tempo. É quase como se a essência se lesse nas entrelinhas, não é? Sim, e essa subtileza levanta logo a questão da percepção, claro. Se a essência não se mede objetivamente, não é visível, assim, claramente, como é que a apanhamos? Que a nossa percepção da essência dos outros, e se calhar até da nossa, é sempre filtrada, Como assim? é parcial, vemos através das nossas próprias lentes, as nossas experiências, os nossos preconceitos, aquilo que esperamos ver, o que nós captamos são vislumbres, manifestações, que depois interpretamos à nossa maneira. Então, isso quer dizer que nunca vemos realmente a essência de ninguém, nem a nossa? Parece um bocadinho desanimador. Bem, talvez não seja uma questão de ver tudo ou não ver nada. Perceber a essência é mais um processo contínuo de prestar atenção, de interpretar, do que um ato isolado de identificar. Talvez se revele mais na consistência ao longo do tempo, na ressonância que sentimos com alguém do que numa análise fria. Não é uma fotografia, é mais como um filme que vamos percebendo aos poucos. E sempre com a nossa interpretação a dar-lhe cor, claro. Isso leva-nos àquela que é talvez a questão central. Podemos mudar a nossa essência? Ou uma pergunta que se ouve muito nas relações. Podemos mudar a essência de outra pessoa? De um filho? De um parceiro? Sei lá, com educação, com amor, com insistência. Assim como não podemos mudar a nossa impressão digital, também não podemos mudar a nossa essência fundamental. O que podemos mudar, e aliás mudamos constantemente, são as manifestações disso. Como ela aparece cá fora. Uma semente de carvalho tem lá dentro o potencial e a natureza de um carvalho. Ponto. Certo. Não interessa quanto adubo especial lhe pomos ou em que estufa a metemos, ela nunca vai dar uma roseira. A natureza fundamental está ali. Agora, o tipo de carvalho que vai nascer dali, Ah, isso já é diferente. exato, a altura, a força do tronco, como os ramos se espalham, quantas folhas têm, tudo isso
é muito influenciado pelo ambiente. A qualidade da terra, a água, o sol, o espaço que tem para crescer, se o podam ou não. Portanto, a essência, a semente, o ser carvalho, não muda. Mas a forma como essa essência se expressa no mundo, a árvore real que vemos, essa sim é moldável, depende das condições. Precisamente. E se aplicarmos isto ao desenvolvimento das pessoas, o papel da educação, do amor, do apoio, ganha uma luz diferente. Não se trata de tentar forçar uma mudança na natureza base de alguém, transformar o carvalho em roseira. Isso, além de não funcionar, podia até ser destrutivo. Uhum. Pelo contrário, trata-se de reconhecer a natureza da semente que temos ali, ou dentro de nós, e perguntar, ok, o que é que esta semente específica precisa para germinar bem, para crescer forte, para mostrar todo o seu potencial único? Que tipo de solo, água e luz, metaforicamente falando, é que podemos dar? Mas um ambiente muito mau pode, de certa forma, quase que abafar ou distorcer essa expressão, a ponto de a essência ficar quase irreconhecível. Não é bem mudar a essência, mas dificultar muito a sua manifestação. É um ponto crucial, sim. Embora a essência base não mude, condições muito adversas, abuso, negligência grave, trauma contínuo, podem de facto limitar imenso ou até distorcer profundamente a forma como essa essência se mostra. A árvore pode crescer torta, fraca, cheia de marcas. Pois, Alguém a olhar de fora podia ter dificuldade em reconhecer o potencial que estava na semente. No entanto, mesmo aí, a natureza fundamental, a sementinha de carvalho, continua lá. Latente, escondida, talvez, mas lá. hum, A esperança, parece-me, é que se as condições melhorarem, mesmo que tarde, ainda pode haver alguma forma de crescimento mais alinhado com essa natureza original. a essência, por mais única e potente que seja, não floresce no vazio. Precisa do mundo exterior, das condições certas para se conseguir manifestar. A metáfora da semente continua a funcionar aqui, não é? Perfeitamente. Uma semente, mesmo a melhor do mundo, se ficar guardada numa caixa fechada, fica só uma semente. Nunca chega à árvore. Precisa de interagir com coisas de fora, terra, água, luz, para ativar o seu potencial. Da mesma forma, nós, humanos, não conseguimos fazer a nossa essência florescer só olhar para dentro, isolados. Precisamos do mundo exterior. Sim, das experiências que temos, dos desafios, das pessoas com quem interagimos e as relações. As relações são especialmente vitais como seres fundamentalmente relacionais. A nossa biologia, a nossa psicologia, tudo aponta para uma necessidade básica de ligação para crescermos de forma saudável. Pensemos nisso. Precisamos dos outros para nascer, para sobreviver em crianças, para aprender a falar, para construir a nossa identidade. Muito do que sabemos sobre nós vem do espelho dos outros, para regular as emoções, para partilhar a vida. É verdade. Quando alguém adota aquela postura rígida do não preciso dos outros, está, na prática, a cortar os canais por onde a sua própria essência podia expressar-se e ser alimentada. É como a semente que recusa a água e a luz. Mas isso não choca um bocadinho com a necessidade que todos temos, às vezes, de nos recolhermos, de estar sozinhos para pensar, para nos recentrarmos? E faz uma distinção importante. Compara o recolhimento saudável e temporário ao inverno de uma árvore. Interessante. Parece parada por fora, mas por dentro está a acontecer um processo vital. Descanso, acumular energia, preparar a primavera. É um recolhimento que serve o crescimento futuro. O problema surge quando esse recolhimento se torna um isolamento crónico, uma recusa sistemática de interagir, de ser vulnerável, da troca que as relações implicam. Esse isolamento prolongado torna-se sufocante, impede a essência de respirar, de se mostrar ao mundo, de ser vista, reconhecida e nutrida pelo contacto com outras essências. Acaba por levar a um definhamento, a um murchar por dentro. Ok. Percorremos vários pontos desta ideia de essência. Se tivéssemos que resumir a mensagem principal que tiramos desta análise, o que diríamos? Parece-me que há aqui duas ideias-chave, muito ligadas. Concordo. Por um lado, a ideia de que cada um de nós tem um núcleo fundamental, uma essência ou centelha única, que é nossa e não muda na sua natureza base. É como a nossa assinatura existencial, vá. E, por outro lado, a ideia complementar, mas tão importante quanto, de que essa essência não é autossuficiente. Não se desenvolve sozinha, isolada.
Ela revela-se de formas subtis e, mais importante, precisa de um ambiente favorável que inclui condições materiais, sim, mas sobretudo relações importantes para poder desabrochar, para se expressar e realizar o seu potencial único no mundo. Precisamente. E a conclusão aponta para o papel do amor, da educação, do apoio, das relações no geral. O objetivo disto tudo não é tentar mudar a essência de alguém como se fosse um defeito a corrigir ou barro para moldar à nossa maneira. Não. Pelo contrário, o verdadeiro valor está em reconhecer, valorizar e criar as condições para que essa essência particular seja a nossa, seja a de outra pessoa, possa florescer. É um papel mais parecido com o de um jardineiro cuidadoso do que com o de um escultor. Gosto dessa imagem do jardineiro. Um jardineiro não tenta fazer um carvalho dar rosas, pois não? Tenta dar ao carvalho o que ele precisa para ser o melhor carvalho que pode ser. E talvez, ao fazer isso, descobrimos que a nossa própria jardinagem interior também melhora. Há ali uma reciprocidade. Isso deixa-nos com uma reflexão importante, acho eu. Algo para levarmos connosco. Se a essência é de facto imutável na sua natureza, mas a sua expressão depende tanto do jardim onde cresce, do ambiente, das relações que criamos, que responsabilidade temos nós, cada um e como sociedade, em criar contextos onde as essências possam realmente florescer? Estamos a ser bons jardineiros uns para os outros? Nas nossas famílias, escolas, trabalhos, comunidades? Ou estamos, se calhar sem querer, a criar condições que fazem com que muitas sementes valiosas acabem por crescer tortas? É uma pergunta poderosa, sem dúvida. Deixamos a pensar no impacto do que fazemos e das estruturas que criamos na expressão do potencial humano à nossa volta. Dei por mim a pensar numa coisa que me parece mesmo central. Se nós admitimos, e parece bastante razoável admitir, que nem a nossa própria essência conhecemos assim tão bem, que andamos numa busca, não é? Meio constante, que legitimidade, que capacidade é que temos então para sequer tentar perceber a essência do outro? E pior ainda, para acharmos que sabemos o que é que essa pessoa precisa para a sua essência florescer. Não andamos todos nisto no fundo? Na mesma autodescoberta, muitas vezes assim, meio às apalpadelas? É uma reflexão excelente. Mesmo. Vai direitinha ao cerne da complexidade das relações humanas e, claro, desta viagem de autoconhecimento que todos partilhamos. Mesmo que, muitas vezes, nem tenhamos consciência disso, pois não. Exato. Toca num paradoxo muito fundo que sentimos frequentemente, acho eu, mesmo que não o consigamos verbalizar assim tão bem. É isso mesmo. Parece uma contradição quase impossível de resolver à primeira vista. Quer dizer, se eu próprio estou aqui a tentar perceber-me, como é que posso ter o direito ou a capacidade de ir facilitar o processo de outra pessoa? De onde é que vem essa legitimidade toda, se não vem do conhecimento? A tua pergunta capta isso na perfeição, essa tensão. E a resposta que parece emergir é, na verdade, um bocadinho contraintuitiva para a nossa maneira normal de pensar. A legitimidade para apoiar o outro não vem de um suposto conhecimento superior, sabes? Nem de já termos chegado ao fim da nossa própria linha, até porque essa linha, bem, essa jornada é contínua. A legitimidade, e aqui está o paradoxo, nasce precisamente do reconhecimento da nossa interdependência e da aceitação do não saber. A legitimidade do não saber. Legitimidade do não saber. Isso soa quase contraditório, não é? Um oxímoro. Quer dizer então que a nossa capacidade de ajudar não se baseia em ter as respostas para o outro, mas sim em reconhecer que não as temos. Como é que isso funciona na prática? Como é que essa aceitação se transforma em algo útil em vez de nos deixar, sei lá, paralisados? É precisamente aí que está a mudança de perspectiva. O ponto de partida essencial, e a tua pergunta inicial aponta mesmo para aí, é a humildade. A humildade de aceitar os limites do nosso conhecimento sobre o outro. A essência de uma pessoa não pode ser isolada. Não é um objeto que possamos pôr no microscópio. E mesmo que pudéssemos, a nossa percepção seria sempre, mas sempre, parcial e sujeita a julgamento. É inevitável. Vemos o outro através das nossas lentes, dos nossos filtros, das experiências, das projeções. Não há um acesso direto puro à essência do outro. E aceitar isto não é uma fraqueza, pelo contrário, é reconhecer a realidade da nossa condição humana. Compreendo essa parte da limitação da percepção. É um facto, sim. Mas ainda me custa um bocadinho a perceber como é que daí nasce a legitimidade para intervir ou apoiar. Se a minha visão é assim tão parcial, tão enviesada, se calhar o melhor era abster-me, não?
Pois, mas a legitimidade não vem da nossa capacidade de decifrar a essência particular daquela pessoa. Vem do reconhecimento de uma verdade mais universal, diria, que é esta: todos nós, sem exceção, partilhamos a mesma necessidade fundamental. Precisamos de certas condições externas para que a nossa própria essência, aquilo que somos de mais autêntico, possa manifestar-se, possa desenvolver-se. Ah, É um conhecimento, digamos, não sobre a especificidade do outro, mas sobre a condição humana que partilhamos. ok. Então voltamos àquela ideia de que andamos todos ao mesmo na autodescoberta. A legitimidade vem dessa experiência comum, de eu reconhecer no outro a mesma necessidade básica que sinto a mim. Precisamente, é essa condição partilhada que nos legitima. Não nos estamos a colocar como especialistas que já conhecem o mapa todo e agora vão guiar os perdidos. Não é nada disso. Colocamos como companheiros de viagem. É uma imagem bonita, não é? Reconhecemos que estamos todos neste caminho, a enfrentar desafios parecidos de crescimento, de compreensão, de expressar quem somos. A nossa oferta de apoio, nesse caso, não vem de um pedestal de certezas absolutas. Vem de um terreno comum, de necessidades humanas que são fundamentais. É uma espécie de solidariedade na jornada. Gosto muito dessa imagem, sim. Companheiros de viagem. Tira aquele peso enorme de ter de ser um especialista na vida do outro, que é francamente impossível e até um bocado arrogante, se pensarmos bem. Mas então, se a tarefa não é decifrar ou mudar a essência do outro, qual é a nossa função enquanto companheiros? Educar ou amar não é mudar a essência do outro, mas criar condições para que essa essência se manifeste no seu melhor. Parece que a resposta prática está mesmo aqui, não? Sem dúvida alguma. Essa frase é absolutamente central e opera uma mudança de foco radical. A nossa tarefa não é saber o que o outro precisa, naquele sentido de lhe ditar um caminho baseado naquilo que nós achamos que é a essência dele. Isso seria cair outra vez na armadilha da nossa percepção parcial, julgadora. Hum. A tarefa é, sim, focarmos-nos em oferecer aquilo que, de forma mais fundamental, mais universal, todos precisamos para florescer. O ambiente, um contexto, condições propícias. Não tentamos transformar uma semente de carvalho numa roseira. Exato. Não tentamos pegar numa semente de carvalho e, através da nossa intervenção milagrosa, transformá-la numa roseira. Tentar isso seria, antes de mais, fútil, não é? Vai contra a natureza da semente. Mas mais do que isso, seria profundamente ilegítimo. Seria uma arrogância tremenda, uma tentativa de impor a nossa vontade sobre a identidade do outro, achando que sabemos melhor o que ele devia ser. Seria quase uma violência, ainda que subtil, contra a sua essência. Ok, essa parte do não fazer percebe-se bem. Não tentamos ser engenheiros da alma alheia a redesenhar a natureza da pessoa. Mas então, o que é que fazemos concretamente? Nós, enquanto jardineiros nesta metáfora, se não conhecemos em detalhe a natureza da semente que temos ali à nossa frente. O que fazemos é oferecer as condições básicas, quase universais, diria. Aquelas que permitem a qualquer semente germinar e crescer de acordo com o seu potencial, com aquilo que ela já traz dentro dela. Oferecemos o quê? O solo, a água e a luz. Repara, nós não precisamos de ser um carvalho, nem sequer precisamos de ter um conhecimento profundo de botânica sobre carvalhos, para perceber que qualquer semente precisa de terra fértil, de umidade, de luz para vingar. São necessidades básicas da vida vegetal. E a transposição para as relações humanas parece direta, mas se calhar vale a pena sermos explícitos. O que seria o solo, a água e a luz neste contexto interpessoal? Da mesma forma, não precisamos de decifrar a alma de alguém em todos os seus detalhes únicos para poder oferecer as condições relacionais básicas, aquelas que permitem a qualquer essência humana desabrochar, brilhar. E essas condições seriam, por exemplo, a escuta ativa, genuína, aquele interesse real em compreender a perspectiva do outro, sabes, sem estar já a preparar a resposta, sem interromper, sem julgar. Difícil, mas essencial. Pois é, a empatia, aquele esforço de tentar sentir com ele. O respeito pela pessoa, independentemente das suas escolhas, do seu estado atual. E, claro, a criação de um espaço de segurança. Segurança psicológica e emocional. Um espaço onde a pessoa se sinta aceite, livre para se expressar sem medo de retaliação, de rejeição. Estas são as condições base, o tal terreno fértil para o crescimento humano. Isto leva-nos a outro ponto e que me parece fundamental. A ideia de que a autodescoberta não é um processo solitário feito em isolamento, é intrinsecamente relacional.
Confesso que esta ideia desafia um bocadinho aquela imagem do sábio que se retira para a montanha para se encontrar a si mesmo. Sim, desafia essa imagem mais romântica, não é? Mas parece corresponder muito melhor à nossa natureza. Somos seres relacionais por natureza. A nossa identidade, o nosso sentido de quem somos, forma-se e refina-se na interação, no contacto com os outros. O isolamento prolongado não leva à descoberta. Pelo contrário, faz a essência definhar. Isto que é mesmo crucial. Uhum. Significa que a autodescoberta não é um monólogo interior feito num vácuo. Pode e deve, claro, incluir momentos de introspeção, de silêncio, mas acontece fundamentalmente. Que nos desafia, que nos incomoda. Precisamos do confronto de ideias, da partilha, da ressonância emocional para nos compreendermos melhor. É na relação que nos definimos, então. Em grande medida, sim. E aqui surge outro paradoxo fascinante e que aprofunda ainda mais a nossa questão inicial sobre a legitimidade. É que quando nos esforçamos por oferecer ao outro essas condições de que estávamos a falar, a escuta, a empatia, o respeito, a segurança, não estamos apenas a criar um ambiente bom para o florescimento dele. Estamos, de alguma forma, a criar essas condições para nós também. É isso? É essa a reciprocidade. É um processo profundamente recíproco. No próprio ato de nos relacionarmos dessa forma, de uma forma autêntica, presente, empática, estamos, ao mesmo tempo, a criar as condições para que a nossa própria essência se revele, se compreenda, se desenvolva. É no reflexo do olhar do outro, na partilha e no desafio da convivência que também nós nos descobrimos. Ao tentar oferecer um espaço seguro para o outro ser quem é, abrimos também a possibilidade de sermos mais autênticos, mais vulneráveis nesse mesmo espaço. Isso é muito poderoso. Muda completamente a dinâmica da ajuda, não é? Deixa de ser aquele ato unilateral, quase condescendente, de alguém que tem condições, sabedoria, o que for, para dar a alguém que não tem. Torna-se mais uma dança, uma co-criação onde os dois, ou todos, os envolvidos podem crescer. Perfeitamente. Desmantela qualquer hierarquia implícita de quem sabe mais ou quem está mais avançado. Coloca-nos num plano de mutualidade, de igualdade fundamental. Ao sermos solo, água e luz para o outro, estamos inevitavelmente a cuidar e a enriquecer o nosso próprio jardim interior. A própria relação transforma-se no campo de cultivo para a autodescoberta de todos. É um processo sistêmico, na verdade. Então, se voltarmos àquela pergunta sobre a legitimidade, a resposta agora parece mais clara. E ao mesmo tempo mais profunda, acho eu. Sim. Revisitando essa questão fundamental, podemos concluir com base nesta análise que a legitimidade para apoiar o outro na sua jornada não brota da arrogância de quem conhece o destino, nem de quem se julga capaz de mapear a alma alheia. Isso seria uma falsa legitimidade. A verdadeira legitimidade emerge da humildade de quem partilha a mesma jornada. A aventura humana da autodescoberta, com todas as suas incertezas, os seus desafios, emerge da compreensão que nasce da nossa própria experiência, da necessidade universal de um terreno fértil para crescer. A nossa legitimidade vem da nossa humanidade partilhada, da nossa vulnerabilidade comum e da nossa capacidade que pode ser cultivada, atenção, de oferecer essas condições relacionais que são essenciais. Fica então claro que a chave não está em ter respostas definitivas, nem sobre nós, nem sobre o outro. Está antes na capacidade e na disposição para criar e sustentar espaços. Espaço de segurança, de escuta atenta, de respeito genuíno, de empatia. E o mais interessante é que isto não parece exigir um dom especial ou um conhecimento secreto. Parece mais uma questão de intenção consciente e de prática relacional, contínua. Algo que, potencialmente, todos podemos aprender e melhorar. Exatamente. É menos uma questão de conhecimento, digamos, teórico, e mais uma questão de competência relacional, de qualidade de presença. E é nesse cultivo de um ambiente propício que reside a verdadeira ajuda, o verdadeiro apoio. Não em dar direções ou impor soluções, mas em fornecer o contexto. O contexto onde o outro e nós próprios, nesse processo, possam encontrar as suas próprias direções, a partir da sua essência única, que está sempre em desenvolvimento. Faz realmente todo o sentido. Desmistifica muito esta ideia de ajudar. Torna-a simultaneamente mais humilde e, paradoxalmente, talvez mais impactante no final de contas.
Obrigado por nos terem ouvido. Estamos muito gratos pelo sucesso destas reflexões, pelo eco que têm feito em vocês. Continuem a seguir-nos e deixem-me que vos diga: precisamos muito de vocês. Isso acrescenta-nos vida.